Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. It is, of course, important what we believe about the É Scripture. claro que é importante aquilo em que acreditamos sobre as Escrituras. Como formamos nossa teologia e nossa doutrina. E é por isso que isso é tão importante, não apenas no que acreditamos, mas porque acreditamos nessas coisas, como construímos nossa teologia. Será que simplesmente ficamos sentados, lemos uma passagem das Escrituras e dizemos: para mim, isso quer dizer isso? Muitas vezes fundamentamos nossas interpretações da Bíblia em nossas próprias experiências ou na forma como fomos criados, no que parece lógico, no que julgamos ser o certo, e em vez de utilizarmos uma metodologia adequada para interpretar as Escrituras. Muitas vezes você me ouviu usar o termo hermenêutica, que trata de metodologias para interpretar corretamente as Escrituras, ou o termo metodologia exegética, a mesma coisa, que faz uso de ferramentas e princípios para chegar a entendimentos corretos da revelação de Deus. Mas por que estou dizendo isso? Estou ansioso, porque tenho esperado várias semanas por este capítulo. Daqui a pouco, começaremos a estudar Gênesis capítulo 20, e talvez você se lembre de que, várias semanas atrás, estávamos estudando a segunda metade de Gênesis capítulo 12. E ali ocorreu um fato extraordinário. Lembra que Abraão e Sara estavam descendo para o Egito, e Abraão se voltou para sua mulher, e quero enfatizar para sua mulher, e ele disse: diga às pessoas que você é minha irmã, e que eu sou seu irmão. Lembra? Muitos de vocês, e quando digo muitos, quero dizer muitos mesmo, várias dezenas, me escreveram dizendo que sentiram que eu fui muito brando com Abraão, que o fato de ele dizer isso demonstrava falta de fé, falta de confiança em Deus. Alguns até disseram que era um descaso pelo bem-estar de Sara. Então, eles tinham uma visão muito negativa em relação a Abraão, pelo fato de ter dito: ela é minha irmã. Bom, eu não respondi a muitos desses comentários porque queria esperar até agora. Gênesis capítulo 20. Porque neste capítulo veremos algo muito semelhante. Abraão faz a mesma coisa, não com o rei do Egito, isto é, com o faraó, mas com um rei diferente, Abimeleque. E vamos ver uma resposta completa da parte de Deus. Essa resposta posterior de Deus que nos permite compreender corretamente esta passagem. Haverá pistas no texto para que entendamos o que Abraão fez. E ele fez isso por uma razão. Ele não estava agindo segundo a carne. Ele não estava agindo por falta de fé ou por falta de confiança em Deus. Haverá termos claros apresentados a nós pelo texto que nos ajudam a chegar a uma decisão apropriada em relação a Abraão. Então, dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Gênesis, capítulo 20. Antes de começarmos, deixe-me dizer que, para aqueles a quem respondi, muitos deles, eu entrei em discussões e lhes perguntei: o que vocês pensam sobre Gênesis, capítulo 20?
em relação a essa questão. E nenhum deles, quero dizer, nenhum dos indivíduos entendeu ou percebeu que esse mesmo evento se repetiria. E aqui temos um problema. Vou dar um exemplo. Certa vez, eu estava em uma conferência em Budapeste e era apenas um entre muitos palestrantes. Algumas das pessoas que estavam lá eu conhecia apenas em um contexto profissional. Uma delas havia escrito um artigo sobre o Estado moderno de Israel e a maneira correta de enxergá-lo sob uma perspectiva bíblica. Ou seja, sobre como devemos olhar para Israel nos dias de hoje. E eu diria que o que ele escreveu era profundamente antibíblico, contrário a Israel e fundamentado em métodos falhos de interpretação das Escrituras. Nós nos encontramos lá, sentamos e conversamos por alguns minutos. Eu disse, deixe-me te fazer uma pergunta. Como Ezequiel 37, Jeremias 23 e Isaías 54 dialogam com a sua posição em comparação com a minha? O indivíduo que escreveu aquele artigo não sabia nada dessas passagens-chave que falam sobre Israel e os últimos dias e o que Deus vai fazer. Então aqui está a mensagem. Quando formulamos nossas crenças sobre determinado assunto, precisamos conhecer as principais passagens bíblicas que tratam desse tema. Não devemos simplesmente tomar uma ou duas passagens e construir nossas convicções com base na nossa própria leitura, naquilo que parece razoável aos nossos olhos, ou ainda em suposições que fazemos. Quando algo é mencionado em diferentes partes das Escrituras, precisamos permitir que essas diferentes passagens também dialoguem entre si, trazendo comentários e acrescentando revelação e entendimento. Assim, poderemos ter uma apreciação e uma compreensão mais completas da revelação de Deus sobre esse assunto. E Gênesis capítulo 20 oferece grande entendimento e compreensão sobre Abraão, porque ele fez o que fez e qual deve ser a nossa resposta ao que ele fez. Será que devemos ver Abraão como um homem sem fé? Um homem em desobediência? Um homem que não confiava em Deus? Um homem mentiroso? Bem, eu argumentaria que não devemos. E realmente quero compartilhar com você a razão pela qual penso dessa forma, que se encontra exatamente no capítulo 20. Então, vamos começar. Gênesis capítulo 20. Lemos no versículo 1. E partiu Abraão dali para a terra de Neguebe. Sobre a palavra Neguebe, existem duas palavras hebraicas que significam sul. Uma é Daron e a outra é Neguebe. Aqui temos a antiga palavra do Antigo Testamento para sul, Neguebe. Hoje, se você vai para a parte sul de Israel, ao redor de Beersheba, toda aquela área é o Neguebe. Então aqui encontramos Abraão viajando para o sul, para a parte sul de Israel. Continuando o versículo 1, ele diz, e foi viver entre Cades e Sur. A palavra usada aqui para viver é a palavra leshev. Ela pode significar sentar-se, pode significar habitar ou viver em um determinado lugar. Não é simplesmente viver, mas viver no sentido de habitar em algum lugar. Continuando, em seguida diz, depois de ele foi viver entre Cades e Sur, ele peregrinou. Esta é uma palavra diferente, lagur, que significa residir, mas na Bíblia geralmente se refere a morar de maneira temporária ou por um curto período de tempo. Assim, ele morou por algum tempo. Onde? No lugar chamado Gerar. E isso é importante porque, veja o versículo 2. E Abraão dizia que Sara. E aqui ele está se referindo realmente a Sara, ao que ele disse a respeito dela. O contexto é que essa declaração foi feita ao rei daquele lugar. Versículo 2, mais uma vez.
E Abraão dizia que Sara, sua mulher, observe, é enfático, Sara é sua mulher. E o que ele disse? Que ela era minha irmã. Ele disse que Sara era sua irmã. Assim como fez com o rei do Egito, com o faraó, na segunda metade do capítulo 12. Ele diz isso novamente aqui no capítulo 20, a Abimeleque, rei de Gerar. Isso é importante porque observe a resposta. Quando este rei ouviu que Sara, essa bela mulher, como diz o texto em outro lugar, que ela era irmã de Abraão, veja o que ele faz. Vaishklar, Avimelech, Melech Gerar. Ou seja, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar. E a implicação é que ele mandou buscar Sara, provavelmente com servos ou soldados, e tomou-a para si. E observe a resposta. A resposta vem de Deus. Até esse momento, embora Sara tenha sido levada, e a implicação é para o palácio de Abimeleque, nada, o que veremos daqui a pouco, nada havia acontecido. Deus está intervindo nessa situação. Observe o que lemos. Veja agora o versículo 3. Deus veio a Abimeleque em sonhos de noite. Muitas vezes, nas Escrituras, sonhos dizem respeito à revelação. É Deus se comunicando com as pessoas. E não há dúvida sobre isso. Deus está comunicando algo sobre essa questão a Abimeleque. E o fato de isso estar registrado aqui significa que precisamos saber o que foi dito. Porque foi essa revelação que Abimeleque recebeu sobre essa questão que é fundamental para alcançarmos o entendimento correto. E deveríamos dizer, como muitos me escreveram, que Abraão é mentiroso, que não tem fé, que ele não confia em Deus, que não pensa no bem-estar de Sara, mas que pensa apenas em si mesmo? Será que essa é a conclusão correta? Bom, eu não acredito que seja. Eu não acreditava que esse fosse o caso em Gênesis 12. E a razão para isso é que eu sabia o que estava registrado em Gênesis capítulo 20. Analise o que foi dito. Deus veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse. Analise a força dessa declaração. Ele disse, eis que você morrerá. Literalmente é o que diz. Hindha met. Isso é muito importante. Uma das esperanças desse estudo de hoje não é apenas compartilhar aquilo que Deus está revelando em Gênesis capítulo 20, mas também ajudá-los a aprender essas metodologias e técnicas para que possamos chegar a conclusões semelhantes. Quando as pessoas aplicam uma exégese adequada e uma metodologia hermenêutica correta ao texto, utilizando essas habilidades, ferramentas e métodos, isso produzirá unidade. E veja só, a primeira coisa que podemos dizer é que o juízo de Deus, dessa maneira, não foi contra Abraão, mas contra Avimeleque. E isso é bastante significativo. Deus lhes diz, eis que você morrerá. Por quê? A mulher que você tomou, ela é Beulat Ba. Ela tem. Essa palavra no original está no feminino. Ou seja, ela tem um marido. Então, o que diríamos? Ela é uma mulher casada. Agora, alguém poderia argumentar e dizer, mas Abraão deveria ter dito isso. E, basicamente, essa será a defesa de Abimeleque. Mas perceba o que a palavra de Deus está dizendo a ele. O que foi revelado nas Escrituras, para que o leitor compreenda e extraia desse texto. E repito, se pensamos que nós, independentemente de quem sejamos, se podemos ler um texto e compreendê-lo corretamente na primeira leitura, isso é um pensamento equivocado. Chegar à interpretação correta implica ler o texto repetidas vezes, orar por meio dele e utilizar uma metodologia adequada.
como mencionei muitas vezes nessa passagem. E a primeira coisa que eu já disse a respeito disso é muito significativa. O juízo de Deus é contra Abimeleque e não contra Abraão. Agora, observe outra coisa. Veja agora o versículo 4. Mas Abimeleque, que não havia tocado nela, ele não fez nada até este momento, certo? Ele não havia se aproximado dela. Ele a levou ao seu palácio, à sua propriedade, e nada aconteceu. Mas sua intenção caminhava nessa direção. Observe o que ele diz na segunda metade do versículo 4. A segunda metade do versículo 4 é um pouco... O hebraico é simples, mas a ordem das palavras e aquilo que está sendo comunicado podem ser um pouco difíceis de compreender. Literalmente diz, vou ler em hebraico, Vaiomer Adonai. Abimeleque está falando com Adonai, com Deus. E ele diz, Hagoi, que significa o povo. Nesse contexto, o termo goi pode significar um não-judeu, mas em determinadas circunstâncias também pode se referir a um judeu. Pode descrever alguém que não possui uma aliança ou um relacionamento com Deus, ou pode ser usado coletivamente para se referir a uma nação inteira, a um grupo inteiro de pessoas. E aqui a maioria, eu diria a maioria dos estudiosos cristãos e judeus, entende que Abimeleque está dizendo: espere aí, o Senhor vai matar o justo? Ou seja, o Senhor vai destruir a nação? Ele é o único que fez tudo isso, não o povo? Mas vamos descobrir que as consequências do juízo de Deus vão além desse único homem. Aqui está outro princípio. O pecado de um homem pode impactar muitas pessoas inocentes. Então ele diz, quando ouve que Deus está descontente, seu juízo está vindo, ele diz, Adonai. É muito significativo que ele use esse termo. O povo, que também é justo, isto é, inocente, eles não fizeram nada errado. O Senhor também vai matá-los? Versículo 5. Abimeleque ainda está falando e diz, certamente foi ele quem me disse. Ele diz, escute, Senhor. E ele usa o termo haló, que significa certamente. Em outras palavras, aqui está uma afirmação óbvia. Este homem, ou seja, Abraão, foi ele que me disse, ela é minha irmã. Isso é verdade. Além disso, isso é importante, muito importante. Ela também disse, ele é meu irmão. Então agora temos uma situação em que tanto Abraão quanto Sara disseram a mesma coisa. Sara disse, esse é meu irmão. E Abraão disse, essa é minha irmã. Agora, pode ser que Sara só tenha feito isso porque Abraão ordenou que ela assim o fizesse. Mas aqui está o ponto. Será que ela não tinha fé? Será que ela não confiava em Deus? Será que ela estava agindo a partir de um pensamento que não era bom em relação às mulheres porque não estava se posicionando? E vamos descobrir que a resposta para todas essas perguntas é não. Há outra verdade muito importante acontecendo aqui. De novo, ele está dizendo, ele me disse que ela era sua irmã, e ela disse que ele era seu irmão. Continuando no meio do versículo 5. Em sinceridade do meu coração. O que ele diz literalmente é Peton levavi, e em pureza das minhas mãos, isto é, sem fazer nada errado. Eu, o quê? Eu a tomei por causa do que foi dito, que ela era sua irmã e ele seu irmão. Então ele diz, foi por isso que eu fiz isso. Eu sou inocente. Estou limpo dessa questão. Versículo 6. Agora vemos uma grande mudança. Normalmente isso não aparece na tradução para o português, mas até agora, quando Deus era mencionado, aparecia a palavra Elohim. Muitos de vocês sabem disso. Essa é a palavra que simplesmente se refere a Deus. Mas no versículo 6 há uma mudança. Ainda temos a palavra Elohim,
mas o artigo definido está anexado a ela, indicando o Deus. Então, isso serve para enfatizar que esta é a resposta de Deus às suas alegações. Eu sou inocente e a tomei de maneira limpa, por causa do que me foi dito, somente porque ele disse que ela era sua irmã. E ela disse que ele é seu irmão. Eu sou inocente aqui. Então, versículo 6. E Deus lhe respondeu no sonho: eu também sei. Literalmente, eu já sabia. Essa não é uma nova revelação. Eu sabia disso o tempo todo. É o que Deus está dizendo. Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. E aqui está a questão. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim. Agora, isso implica que o que ele queria fazer ao tomar essa mulher e se relacionar intimamente com ela era errado, fosse ela casada ou não, porque ele não queria estabelecer uma aliança com ela. Ele não estava fazendo isso por obediência. Estava fazendo isso sem qualquer consideração pelo casamento, mas simplesmente porque era rei e podia agir assim. Então Deus diz: eu já sabia que você tinha um coração limpo, isto é, que você não sabia que eles eram casados. E por causa disso, eu mesmo impedi que você pecasse contra mim. E por isso não te dei permissão, ou seja, não permiti que você a tocasse. Portanto, Deus agiu para garantir que nada acontecesse. Agora, será que chegamos a algum ponto que poderia mudar a maneira como alguém vê Abraão? Prestemos atenção a uma coisa. Deus está falando com Abimeleque em um contexto de juízo, e não com Abraão. Mas logo veremos que os pensamentos de Deus sobre Abraão realmente aparecem neste texto. E por que digo isso? Observe o que acontece no versículo 7. Para que esse juízo não caísse sobre Abimeleque. Lemos aqui: e agora devolva a mulher ao marido dela. Então devolva a mulher a este homem. Por quê? Observe o que ele diz. Pois ele é profeta. Essa declaração muda tudo. Está claro. Deus está falando. E isso é enfático. O Senhor está falando. E ele diz a respeito de Abraão: ele é profeta, e não apenas um profeta. A implicação é um profeta de Deus. Agora, o que é um profeta? Muitas vezes as pessoas dizem: um profeta é alguém que fala por Deus. Isso é verdade. Mas se você observar nas Escrituras, quando um profeta é chamado assim, é porque a palavra do Senhor veio até ele. Então trata-se desse ato de receber a palavra de Deus. O que estamos aprendendo aqui é isso. Abraão exerceu um papel profético. Isso é tão significativo. Não vemos em outros lugares Abraão ser chamado de profeta. Isso tem uma importância enorme para a compreensão deste texto. O fato de Deus chamar Abraão de profeta aqui. Então, repetindo: pois ele é profeta e ele orará em seu favor para que você viva. Ele diz: pois você viverá, se você a devolver. Esteja certo que, se você não devolver esta mulher, você morrerá, como também morrerão todos os seus. Mais uma vez, Deus está dizendo algo. Eu sei o que lhe foi dito, e isso não muda nada. Se você não devolver esta mulher a este homem, saiba que você morrerá, como todos os seus. Aqui novamente aparece todos os seus. Alguns estudiosos dizem que o termo se refere à família dele. Outros vão além e voltam ao final do versículo 4, onde diz, fazendo uma pergunta: o Senhor vai destruir o povo justo? Ou seja, vai destruir uma nação inocente por causa do que eu fiz? E a resposta pode ser: sim,
Você é o rei e, portanto, não apenas você, mas todo o povo sofrerá. Agora, observe outra coisa. Abraão. A única solução de Abimeleque tem é que Abraão, este profeta, irá orar em favor dele. Agora vá ao versículo 8. Aqui vemos a resposta de Abimeleque. Abimeleque levantou-se cedo pela manhã e convocou todos os seus conselheiros. E ele lhes contou tudo o que acontecera, e eles tiveram muito medo. A palavra é, eles tiveram medo. Meot. Muito, demais. Essa é a implicação. Então, o que está acontecendo aqui? Deus está sendo revelado. Ele está sendo revelado por meio de Abimeleque. E tudo isso aconteceu por causa de quê? Por causa do que Abraão fez. Então, deixe-me te fazer uma pergunta. O povo agora tem temor de Deus. Há revelação de Deus nesse reino. E tudo isso aconteceu por causa de Abraão, que é chamado de profeta. Um profeta é aquele que ouve de Deus e fala em nome de Deus. Então a pergunta que deve ser feita é: será que Abraão disse o que disse sendo direcionado por Deus? É essa a conclusão que podemos tirar? Bom, vamos ver o que as Escrituras dizem sobre isso. Veja agora o versículo 9. E Abimeleque chamou Abraão e lhe disse. Se sua Bíblia diz por quê, está incorreto. Não é a palavra maduá, mas é a palavra lama. É a palavra me. Neste contexto, muitos de vocês conhecem a palavra ma, uma forma diferente. Apenas a vocalização mudou e ela significa o quê? Então, não é por que você fez isso. Literalmente, nós lemos: o que foi que você nos fez? Que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu reino a culpa de um pecado tão grande? Agora temos outra pista hermenêutica. Antes de tudo, descobrimos que Abimeleque não está dizendo: você mentiu para mim. Você é uma pessoa sem fé. Você não confia em Deus. Você realmente não se importa com sua esposa. Você desrespeita as mulheres. Não é isso que o texto está revelando. Não. Depois que Abimeleque teve revelação divina, o que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui: eu sou culpado. Eu pequei. Leia o versículo 9. Ele diz: que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim. E aqui tem outro detalhe. E sobre o meu reino. Essa frase, então, nos ajuda a entender que, quando ele fala do juízo, não se limita apenas a si mesmo e à sua casa, mas ao reino inteiro que ele governa. E agora isso é chamado de um pecado tão grande. Essas coisas que não se devem fazer, você fez comigo. Então ele diz: o que foi que eu lhe causei para que você fizesse essas coisas? Leia agora o final do versículo 9. Essas coisas que não se devem fazer, você fez comigo. Então ele está dizendo: eu não entendo por que você se comportou dessa maneira. Por que você manifestou esse pecado, esse grande pecado? Bom, aqui está a chave. Ao fazer o que fez, Abraão, de fato, manifestou a pecaminosidade daquele reino. Por quê? Porque o juízo cairia sobre aquele reino. Isso está sendo usado para mostrar a impiedade desse homem e do povo que ele governa. Por que digo isso? Continue lendo o que o texto diz. Veja agora o versículo 10. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? E isso também é muito importante. Quero dizer, faça um círculo em volta dessa frase. Ele perguntou a Abraão: o que você viu? O que te levou a fazer isso? Ele viu algo para agir assim. E ele vai receber a resposta.
Por que ele foi capaz de ver algo? A resposta é: ele é um profeta. Então Abraão, tendo discernimento divino, ouvindo de Deus, agiu de forma a manifestar a grande pecaminosidade daquele povo. Repetindo, observe no meio do versículo 10. Abimeleque perguntou a Abraão: o que você viu que te fez fazer isso? Esse versículo, o versículo 10, é fundamental para interpretar corretamente as Escrituras. Abimeleque está dizendo: eu reconheço, porque Deus apareceu para mim, e sei que você é um profeta. Então, o que você viu que te levou a dizer as palavras que disse? Ou seja, ela é minha irmã. E ela diz que ele é meu irmão? O que você viu em nós que o levou a fazer isso? Vá agora para o versículo 11. Abraão vai dar a resposta. Respondeu Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar. Então Abraão chegou ali e discerniu, pois ele é um profeta, que esse rei e o povo do seu reino não tinham temor de Deus. E é por isso que ele diz, voltando ao capítulo 12, que se eles soubessem que Abraão e Sara eram casados, simplesmente matariam Abraão e tomariam Sara. Assim, Deus. A implicação é que Deus revelou a ele o que aconteceria. E, portanto, Abraão disse o que disse. Para quê? Para que a revelação de Deus viesse sobre estes lugares. Então, não acredite nisso apenas porque estou dizendo. É isso que as Escrituras estão dizendo. Veja novamente. Respondeu Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matariam por causa dessa questão, ou seja, da minha mulher. E de fato, também, e aqui ele está explicando, ele não é mentiroso. Veja o versículo 12. Também. E aqui temos novamente a ênfase. Temos a palavra oná, que significa de fato ou na verdade. A mesma palavra de amém. Pode acreditar, é verdade. É uma palavra poderosa. Prosseguindo, além disso, de fato, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Então, é verdade quando ele disse, ela é minha irmã, porque ela é. E quando ela disse, ele é meu irmão, ele é. Isso é verdade, não há nada falso nisso. Mas Abraão não revelou toda a verdade, isto é, não deu a informação completa de que eles eram casados, pois Deus havia lhe mostrado. Ele é um profeta, ele viu algo, o texto diz. Se tivesse revelado isso, eles rapidamente o matariam. Então você poderia dizer, mas Deus não poderia intervir? Sim, poderia. Mas Deus quis fazer isso do jeito que ele fez. Ele quis fazer dessa forma. E não estamos em posição alguma de argumentar ou duvidar de Deus. Mais uma vez, observe o texto, versículo 13. E quando Deus me tirou. Esta palavra, e isso é muito importante, essa palavra pode, em outros lugares, significar desviar, desencaminhar. Porém, literalmente, seu radical significa vagar de um lugar para outro. Então, não é ser desviado, mas quando ele foi de um lugar para outro. E quem o está conduzindo de um lugar para outro? O texto diz, e aconteceu que, quando Deus me tirou da casa do meu pai, eu disse a ela, assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Então Abraão, sendo profeta, enquanto Deus o conduz de lugar em lugar,
percebe que Sara deve agir em bondade amorosa para com ele. E o termo bondade amorosa é a palavra hesed. No Novo Testamento, em hebraico, geralmente é traduzida como graça. Mas o que os rabinos diriam sobre a palavra hesed é o seguinte: hesed é aquilo que Deus provê para que suas promessas da aliança possam ser cumpridas. Então, o que Abraão está dizendo aqui no texto é: você diz isso para que as promessas da aliança, aquilo que estamos perseguindo, aquilo para o qual Deus está nos conduzindo, sejam cumpridas. E ela fez isso. Versículo 14. Então Abimeleque trouxe um rebanho, ou seja, um rebanho de ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão. Então preste atenção. O que podemos ver aqui? Abimeleque viu tudo o que aconteceu naquele momento. Deus revelou isso por meio de Abraão, que era seu profeta. E quando Abimeleque viu e aprendeu a revelação de Deus, o que ele fez? Ele disse essas coisas? Abraão, você é um mentiroso? Você não confia em Deus? Você não respeita as mulheres? Foi isso que as pessoas disseram. Mas ele não disse. O que ele fez? Ele abençoou Abraão, dando-lhe muito gado, muitos rebanhos, muitos servos. Isso é riqueza. Ele abençoou Abraão. Por quê? Porque ele viu a bênção de Deus sobre Abraão. Ele reconheceu o chamado de Deus sobre a vida dele, para agir de modo que Abimeleque recebesse a revelação de Deus. E observe outra coisa neste texto. Veja agora o versículo 16. Na verdade, versículo 15. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante de você. More onde você achar melhor. Observe o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: sabe de uma coisa? Eu quero que você esteja aqui. E onde quer que você ache bom, é aí que eu quero que você habite. Assim, Abimeleque está se rendendo totalmente a esse homem, porque entende que Deus o está usando. Então, é errado as pessoas dizerem: Abraão, porque ele disse, ela é minha irmã, e porque fez com que ela dissesse, ele é meu irmão. É errado pensar nele como um mentiroso, uma pessoa sem fé, que não confia em Deus e que não respeitou sua mulher. Essas coisas não devem ser ditas. Você não pode derivá-las da palavra de Deus. Continuando agora, versículo 16. A Sara ele disse: é Abimeleque que diz isso. E este também é um grande versículo que fornece um auxílio hermenêutico para se tirar a conclusão correta. E repito, muitas pessoas escreveram dizendo que era errado Abraão dizer, ela é minha irmã. Portanto, seria errado Sara dizer, este é meu irmão. Mas observe o que Abimeleque faz depois de ver a revelação de Deus, falada a ele por Deus e também por Abraão, seu profeta. O que ele diz? A Sara, ele disse: eis que estou dando 1000 peças de prata a seu marido. É isso que diz? Não. É de enorme importância o fato de ele dizer: estou dando 1000 peças ao seu irmão. Por quê? O uso do termo seu irmão é o selo de aprovação sobre Abraão, de que o que ele disse estava certo. Abimeleque agora está dizendo isso, ele está reconhecendo isso. E por que ele está dando 1000 peças de prata? A maioria dos estudiosos rabínicos interpreta essa atitude como uma espécie de dote. Mas isso não significa que Abimeleque e Sara vão se casar. Obviamente, mas ele está dando a prata, o que traz grandes implicações. Agora, eles seguirão adiante.
E porque Abimeleque deu essa riqueza o termo usado é ao seu irmão, qualquer um que os prejudique será como se estivesse prejudicando um bem de Abimeleque. Então, ele os está abençoando com dinheiro. Mas esse dinheiro também representa uma declaração de proteção sobre eles. E isso é muito significativo. Ele diz: eis que ele é para você uma cobertura para os olhos. Ele aqui emprega uma expressão idiomática que comunica a ideia de legitimidade. Ou seja, ele é quem legitimamente a protege. É exatamente o oposto. Quando ele diz que ele é um kasut anayan, uma cobertura para seus olhos, está falando de proteção. Os olhos são muito sensíveis e queremos protegê-los. As pálpebras piscam rapidamente como forma de proteção. Elas são uma cobertura para os olhos, a pálpebra. E o que está sendo dito aqui é que Abraão é um protetor para você, a todos os que estão com você e perante todos que estão, o quê? Que estão sendo vindicados. Esta é uma palavra importante, porque agora o que está sendo dito aqui é que tudo isso foi vindicado. O que Abraão fez, ele fez para protegê-la. E estou lhe dando isso também como proteção. E tudo relacionado à sua entrada em minha casa foi vindicado. Nada de errado aconteceu aqui. Somente depois. Isso é importante, pois também é uma chave para se chegar à conclusão correta. Somente depois que ele faz essas coisas, reconhecendo as ações de Abraão e seu chamado. O que acontece? Observe agora o versículo 17. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher. Veja que ele já era casado, e suas servas, de forma que, o quê? Tiveram filhos. Até aquele momento, observe a cura. Elas eram estéreis. Esterilidade, nesse contexto, é maldição. Então, o juízo de Deus, embora Abimeleque não tenha sido morto e a nação não tenha sido destruída, observe que sua casa não tinha fruto algum. Até que o quê? Até que ele reconhecesse Abraão e reconhecesse essa união. E as palavras que ele usou ao fazer isso são muito importantes quando disse: dei 1000 peças de prata ao seu irmão. Então, tudo isso é fundamental para compreendermos corretamente as ações de Abraão e reconhecermos que ele era um homem de Deus. Versículo 17. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que tiveram filhos. Por quê? Porque, agora vem a explicação, porque o Senhor, e vemos uma mudança de Deus para Senhor. Yud-Hei Vav-Hei. O Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa dessa questão com Sara, mulher de Abraão. Então, quando olhamos para isso, vemos que foi por causa de Abraão que Deus foi manifestado a esta nação. E foi por causa de Abraão e da metodologia que ele utilizou, ele ouviu de Deus, pois é um profeta, porque viu algo, houve uma mudança. Em vez desse império ser condenado no final, e lembre-se, agora havia filhos, eles foram abençoados. E tudo isso aconteceu por causa dessa questão com Sara, sua mulher. Então, precisamos ser muito cuidadosos em como interpretamos as Escrituras. Não se apresse em julgar. Seja paciente. Gaste muito tempo em oração e utilize o máximo possível das Escrituras para chegar à conclusão correta. É muito importante utilizarmos a hermenêutica, as habilidades exegéticas,
para interpretar corretamente a palavra de Deus. Abraão não é um mentiroso. Ele não é um homem sem fé. Ele não é alguém que falha em confiar em Deus. E certamente ele não é alguém que desrespeita as mulheres ou a sua mulher. Ele é um homem que ouve de Deus, um profeta do Senhor que Deus usou com o propósito de revelação. E o capítulo 20 confirma isso da maneira mais forte e clara possível. Bom, vou parar por aqui. Até a próxima semana, quando entraremos em Gênesis capítulo 21. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.